Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas, como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés, e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então apareceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos celebrando hoje o segundo domingo da Quaresma, e a liturgia deste domingo nos convida, tanto na primeira leitura quanto no Evangelho, a subir uma alta montanha. Na primeira leitura, para fazer o sacrifício da fé. No Evangelho, para contemplar a glória de Cristo, para contemplar o Senhor. Na primeira leitura, nós vemos Abraão mais uma vez ouvindo palavras que lhe trazem recordações de um passado, quando pela primeira vez ele ouviu palavras semelhantes. Toma o teu filho único, Isaque, a quem tanto amas, e dirige-te à terra de Moriá. Anos antes, Abraão tinha ouvido palavras semelhantes a essas. Abraão, toma a tua esposa, Sara, e parte para a terra que eu vou te mostrar. Ali Abraão fez seu ato de fé. Abraão já tinha idade avançada, já estava estabelecido na sua terra, uma terra pagã, onde ele tinha nascido e se tinha criado. Abraão era pagão. Abraão ouviu a voz de Deus, que lhe falou ao coração, achou fidedigna essa voz e não contou dificuldades para, já com idade avançada, tomar sua esposa, tomar seus rebanhos e partir, sem saber para onde ia, sem saber para onde caminhava, mas caminhando na fé. E ali começa toda a jornada de fé de nosso pai Abraão, onde a fé dele, ao longo de toda essa jornada, vai sendo testada dia após dia. E Abraão vai vencendo todos os desafios que lhe são propostos, vai vencendo pela fé. Até que Deus faz uma promessa a Abraão, uma promessa de terra, de bênção e de descendência. Essa última promessa, a descendência, parecia ser bem difícil de cumprir. Abraão já tinha idade avançada, tinha mais de 90 anos, sua esposa tinha perto disso. E Sara, quando jovem, era estéril, não podia gerar filhos, e agora na velhice parece ser quase que impossível, humanamente impossível, uma mulher perto de 90 anos de idade gerar algum filho seu. Mas Deus diz a Abraão: olha para as estrelas do céu e as conta se fores capaz. Olha para os grãos de areia da praia e os conta se fores capaz. Assim serão os teus filhos, assim serão os teus descendentes, numerosos como as estrelas, numerosos como os grãos de areia da praia. Assim serão os teus filhos. Sara parece que não
custa a Sara crer nisso. Sara duvida, até questiona essa promessa, e Sara se antecipa e até pede que Abraão se deite com uma escrava sua, Agar, para dar uma descendência, ainda que ilegítima, ainda que não fruto do seu casamento, do seu matrimônio, mas ainda assim um filho, né, feito com a escrava Agar. E nasce Ismael. Mas Deus diz a Abraão e a Sara, não foi essa a promessa. O que eu prometi a vocês foi um filho teu, um descendente teu. Pois manda agora a mãe e o menino para o deserto, e eu vou cuidar deles. E eu vou olhar por eles. Mas a promessa que eu fiz a você vai se cumprir. E é Sara que vai gerar um filho teu. É Sara que vai gerar um filho teu. Sara, quando ouve isso, ela ri, se põe a rir. Né? E aí, depois de um ano, né, nasce Isaac. Isaac, o nome de Isaac quer dizer exatamente isso, aquele que faz rir. Porque Sara riu quando o anjo do Senhor disse que ela teria um filho já na sua velhice, já com a sua idade avançada. Né? O nome Isaac quer dizer aquele que faz rir. É exatamente isso. Né? Mas depois de tanta espera, a vida parece agora boa, agora Abraão tem um filho. Deus mais uma vez pede a Abraão: toma teu filho único, Isaque, a quem tanto amas, e dirige-te à terra de Moriá, e oferece-o aí em holocausto. Abraão mais uma vez não duvida, Abraão mais uma vez não questiona, toma seu filho Isaque, prepara seus animais, prepara a lenha para o holocausto, para o sacrifício, e sobe com seu filho Isaque para a terra de Moriá, para lá fazer a sua oferta. Né? Esse capítulo ele é longo, é o capítulo 22 do livro do Gênesis. A liturgia de hoje nos propõe alguns cortes, porque senão a leitura ia ficar muito longa, porque de fato é um capítulo longo. Mas vale a pena a gente, quando chegar em casa, se debruçar sobre esse texto, né? Procurem na Bíblia, na Sagrada Escritura, abram lá no livro do Gênesis e procurem o capítulo 22 e vocês vão ver o texto por inteiro. Vão ver como esse texto é rico de detalhes e traz todo nele uma dramaticidade, porque Abraão vai subindo a montanha e Isaac vai perguntando e vai questionando: meu pai, aqui está a lenha, mas cadê o sacrifício? Cadê o sacrifício? Cadê o holocausto? O que a gente vai ofertar a Deus? O sacrifício era ele, Isaac, mas Abraão se limita somente a responder ao seu filho: Deus providenciará, meu filho. Né? E eles vão subindo a montanha. Né? Quando chegam lá, prepara tudo, Abraão prepara tudo, prepara o altar para o sacrifício, prepara a lenha para queimar o sangue fazia fumaça, e a fumaça se elevava ao céu, e esse era o sacrifício, esse representava o sacrifício da vida. Né? As partes nobres dos animais que eram oferecidas eram as vísceras, as gorduras e o sangue. Tudo isso, quando queimado no fogo, faz fumaça, e faz muita fumaça. Né? Então, aquela fumaça que se eleva a Deus representava o sacrifício oferecido aqui na terra e que alcança o céu e que chega ao céu. Né? Então, na antiguidade se oferecia isso: o sangue dos animais, as vísceras e as gorduras, tudo que quando queimado faz fumaça. Hoje, na liturgia, a igreja oferece o incenso. O incenso é seiva, é sangue de árvore. Né? Então, é também o sacrifício da árvore. A árvore ela é ferida, né? Ela é cortada, e dela sai a seiva. A seiva de determinadas árvores produz o incenso que a gente usa nas nossas liturgias até hoje, até os dias de hoje. Esse é o sacrifício que se oferece, é também um sacrifício que se oferece a Deus. Não é não mais o sacrifício de animais, mas hoje na liturgia ainda oferecemos o sacrifício do incenso, né? Que é o sangue das árvores e que se eleva a Deus, né? Representando a nossa oração, a oração da igreja, que alcança, assim como a fumaça sobe para o céu, que a nossa oração
suba e alcance os átrios da casa de Deus. Então expressa isso. Abraão prepara tudo, levanta a mão para fazer o sacrifício do seu filho e o anjo interrompe Abraão. Abraão, não estendas a mão contra o teu filho e não lhe faças nenhum mal. Agora eu sei que temes a Deus e não me recusaste o teu único filho. Deus nunca quis a vida de Isaac. Abraão viveu numa terra pagã. E na terra de Abraão, em Ur da Caldeia, era comum entre os persas, entre os babilônios, os sacrifícios humanos. Em muitas culturas da antiguidade havia sacrifícios humanos para as divindades e para os deuses. Abraão era pagão. Abraão não estranha quando Deus pede um sacrifício de uma vida humana, porque na sua terra os deuses pagãos pediam esses sacrifícios e esses sacrifícios eram oferecidos. Tanto na antiguidade, tanto no mundo antigo, os egípcios, os gregos, os persas, os babilônios, os assírios, né? Até aqui na América pré-colombiana, né? Entre os incas, os maias, os astecas, havia os sacrifícios humanos, as vidas humanas ofertadas aos deuses. Por isso Abraão não estranha quando Deus pede o sacrifício da vida de Isaac. Mas Deus não queria a vida sacrificada de Isaac. Deus queria o sacrifício da fé de Abraão. E Abraão foi capaz de oferecer no altar de Deus não o sacrifício da vida de seu filho, mas o sacrifício de sua fé. Deus não queria a vida de Isaac. Deus queria a fé de Abraão para que a aliança firmada com ele e com seus descendentes pudesse ser duradoura, precisava ser firmada e ser estabelecida sobre uma fé sólida. E em Abraão, Deus encontra essa solidez de fé. No Evangelho de hoje, na plenitude dos tempos, Deus nos dá o seu Filho. E agora é Jesus quem sobe a montanha, é Deus que sobe a montanha. No passado, na primeira leitura, Abraão subiu a montanha levando o seu filho para ofertá-lo a Deus. No Evangelho, é o próprio Deus encarnado em seu filho, na pessoa de seu filho, que toma os homens pela mão e os conduz ao alto, e os leva ao alto, e os leva à montanha, e os faz transcender. Também é uma imagem típica do mundo antigo. Na antiguidade, as montanhas serem locais do encontro com Deus, serem o local da habitação dos deuses. Isso, na mitologia e na cosmologia do mundo antigo, isso era bem presente. Não só em Israel, né, as montanhas, no Sinai, Moisés fez sua experiência com Deus, Moisés que é uma das personagens que aparece no Evangelho de hoje. Também em outra montanha, no Monte Carmelo, Elias fez sua experiência com Deus, né? Então, as montanhas trazem em si essa imagem, esse lugar do encontro com Deus, por serem um ponto mais alto, o ponto mais elevado da terra. Na cosmologia do mundo antigo, na visão de cosmos e de mundo e de universo do mundo antigo, a terra, o céu, era como que uma abóboda fixa e que os deuses, eles habitavam para além dessa abóboda, né, para além dessa, como se fosse uma cúpula de vidro que recobrisse toda a terra. E os deuses habitavam para além, acima dessa cúpula. Então, as montanhas, por serem um local mais próximo da morada e da habitação dos deuses, era visto como o lugar privilegiado de encontrar os deuses, ou no contexto de Israel, no contexto monoteísta, onde só um Deus era adorado, o lugar de encontrar Deus. E Israel, a Sagrada Escritura, tanto no Antigo Testamento, e o Antigo Testamento faz muito mais alusão a isso, né? É esse lugar do encontro privilegiado com Deus, né? E no passado, o povo de Israel fez essa experiência com Deus, os profetas fizeram essa experiência com Deus, e no Novo Testamento Jesus conduz os homens ao transcendente. Jesus conduz Pedro, Tiago e João, 3 testemunhas. No contexto do mundo antigo,
todo testemunho só seria válido se fosse feito, toda ação só seria válida se fosse feito na presença de 2 ou de 3 testemunhas. E curiosamente, esses mesmos 3 são aqueles 3 que estarão na presença de Jesus e que testemunharão também a desfiguração de Jesus no Monte das Oliveiras, quando Jesus, numa agonia de morte, prevendo sua morte próxima, Jesus, sua sangue, os 3 veem e verão a agonia e testemunharão a agonia de Jesus. Esse evangelho, o evangelho da transfiguração, ele é lido nesse segundo domingo da quaresma, sempre, todos os anos a igreja lê este evangelho, alternando os evangelistas de acordo com o ano. Este ano nós estamos lendo o evangelho de São Marcos, mas a cada ano, todos os anos, a igreja tradicionalmente, no segundo domingo da quaresma, lê o evangelho da transfiguração do Senhor, exatamente para nos marcar e nos apontar para a ressurreição. A ressurreição do Senhor, a vida nova que Jesus inaugura e que Jesus traz, já está dada, já está apresentada aos homens. Não é? E no final do evangelho, Jesus pede exatamente a seus discípulos que guardem no silêncio do coração tudo aquilo que eles testemunharam, tudo aquilo que eles viram, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Eles obedecem essa prescrição, mas ficam se perguntando: o que quer dizer ressuscitar dos mortos? O que ele quer dizer com ressuscitar dos mortos? Porque até então, essa palavra ressurreição era uma palavra que não fazia muito sentido. E ainda hoje, nós temos dificuldades de compreender bem o que é essa palavra ressurreição. O que é ressurreição? Os discípulos tiveram dificuldade de entender e de lidar com Cristo ressuscitado. Porque o Senhor ressuscitado, ele não simplesmente estava dando continuidade à vida terrena dele, mas a vida de ressurreição que Cristo traz e que ele inaugura, em primeiro lugar, na pessoa dele e depois na vida de todos nós, é algo completamente diferente, é algo jamais visto, é algo jamais experimentado, jamais contemplado pela humanidade. É algo completamente novo, é uma vida completamente nova, é uma vida para o Pai. Eles ficam se questionando o que quer dizer ressuscitar dos mortos, né? Jesus sobe com essas testemunhas à montanha e lá no Monte Tabor se transfigura, muda de imagem. A palavra utilizada no Evangelho é a palavra metamorfose. Jesus muda, Jesus se transfigura, Jesus muda a sua imagem, suas feições. As feições de humanas se apresentam agora como feições divinas. Jesus se apresenta agora revestido de glória. Jesus se mostra agora revestido de luz, cheio de luz. Suas roupas ficaram tão brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Os outros evangelistas, São Mateus e São Lucas, eles dão enfoque não nas roupas, não nas vestes, mas no rosto de Jesus. Sua face resplandeceu e brilhava. São Marcos dá um enfoque nas vestes do Senhor. Suas vestes ficaram tão brancas e tão alvas que nenhuma lavadeira sobre a terra poderia lavar, poderia alvejar. A brancura, a candura do Senhor não é uma candura humana, mas é uma candura divina. É uma veste cheia de divindade. Jesus está cheio de luz. Aqui mais uma vez nós temos uma alusão que São Marcos faz, melhor dizer. São Marcos faz ao livro do Gênesis. Como eu dizia, São Marcos ele tenta imitar e copiar a estrutura do livro do Gênesis e nos apresenta Jesus como novo Adão. No domingo passado nós víamos Jesus sendo levado ao deserto, assim como Adão foi levado ao paraíso e depois do paraíso ao deserto. Jesus foi levado e foi colocado no deserto e ali foi tentado. Hoje nós vemos Jesus transfigurado em luz, suas vestes brancas. Havia uma tradição oral do judaísmo, paralela ao livro do Gênesis,
e que no tempo de Jesus era muito conhecida, que era exatamente uma que dizia: Adão e Eva, depois do pecado, Deus tece para eles uma veste feita com roupas de animais, porque eles estavam nus. Mas antes do pecado, eles se vestiam de quê? Eles estavam vestidos de quê? Uma tradição antiga e paralela, oral, do judaísmo, dizia que eles se vestiam de luz. Assim como Deus se veste de luz, Deus, que é a luz, e os fez homem e mulher à sua imagem e à sua semelhança, Adão e Eva se vestiam de luz. E a luz de um e de outro cobria o corpo de um e de outro. Depois do pecado, essa luz se apagou, por isso eles tiveram que usar as vestes, né? Então o evangelho de hoje, ele faz essa referência a essa tradição oral que corria no tempo de Jesus, né? Jesus vestido de luz, Jesus cheio de luz, ele é o novo Adão. Ele é o novo Adão. E mais que o novo Adão, ele agora é Deus presente, é Deus no meio de nós. Além da figura de Jesus, nós vemos mais duas personagens muito importantes no Antigo Testamento: Elias e Moisés. Elias aqui representa a profecia. Elias também fez sua experiência com Deus numa montanha, quando numa seca terrível que se abateu sobre Israel, e a seca da terra, ela era só uma figura, ela era só uma imagem dos corações dos israelitas sem Deus, do coração do Israel sem Deus. A nossa vida sem Deus é como uma terra seca, assim como uma terra seca não consegue ser fértil, não consegue produzir nada. Israel sem água é só uma metáfora dos corações sem Deus. Nada se produz, nada consegue sair, nada consegue prosperar, nada avança depois de uma seca terrível, depois de caminhar 40 dias cansado, com fome, com sede, exausto. Elias faz sua experiência com Deus, não no trovão, não no terremoto, não no fogo, mas na brisa suave que passa. Depois Moisés. Moisés também fez sua experiência de encontrar Deus no Monte Sinai. Moisés pede para ver Deus, para ver, enxergar, encontrar Deus face a face. E Deus diz a Moisés: não, eu vou colocar a minha mão entre mim e você vai ver as minhas costas. Moisés viu Deus pelas costas, né? E só essa visão das costas de Deus foi o suficiente para que, quando Moisés desceu da montanha, as vestes e o rosto dele resplandecessem, a tal ponto que as pessoas tinham dificuldade de olhar para Moisés, porque o rosto dele brilhava, porque o rosto dele resplandecia, porque tinha visto Deus por trás, né? Deus colocou a mão entre os olhos de Moisés, a face de Moisés, e ele viu só de relance as costas de Deus, né? Isso foi suficiente para que ele resplandecesse, e ali naquela ocasião Moisés recebeu a lei, as tábuas da lei. Então aqui nós temos bem representado em Moisés e Elias tanto a lei quanto a profecia. Uma outra imagem aparece aqui também, né? Que é a imagem da sombra que os encobre. A sombra é uma imagem da presença de Deus, o sinal da presença de Deus, né? Nós vemos vários textos no Antigo Testamento que retratam isso, essa manifestação de Deus que se dá por meio da sombra, né? Um outro ponto que aparece nesse evangelho é nos dar mais ou menos o período em que eles estavam celebrando a festa das tendas. Por isso, Pedro diz a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Vamos construir três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias, né? Então eles deviam estar na festa das tendas, festa que os israelitas celebravam, rememorando o tempo em que eles passaram caminhando no deserto e vivendo em tendas.
E isso, essa festa, trazia para eles e marcava a transitoriedade dessa vida. A nossa vida nesse contexto de contínua caminhada, e nós estamos sempre a caminho. Nós vivemos essa vida como quem vive no êxodo, a caminho da eternidade. Muito mais do que alcançar uma terra, um lugar, nós precisamos alcançar a Deus. A festa das tendas trazia e evocava isso, essa busca de Deus, essa necessidade de encontrar Deus. Eles estavam celebrando aqui o período da festa das tendas, muito provavelmente, né? Por isso, Pedro diz isso: vamos fazer 3 tendas, né? Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Mas a sombra de Deus, de repente, recobre tudo. Assim como no passado, a sombra, a nuvem, encheu a tenda onde se encontrava a Arca da Aliança, e aquela nuvem era o sinal da presença de Deus, a Shekinah de Deus, do Espírito de Deus, que acompanhava a tenda, enquanto eles se deslocavam com a tenda, levando a Arca da Aliança. A nuvem acompanhava a Arca da Aliança, que era um sinal da presença constante de Deus no meio do seu povo. Aqui, novamente, a nuvem visita a terra. E depois a voz, o testemunho: este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. Aqui aquilo que o Senhor quer nos dizer é: agora é o tempo de ouvir ao meu filho. Não mais a lei ou os profetas, mas ao meu filho amado. É a ele que vocês devem escutar. Com isso, não está sendo abolida a lei, nem está sendo abolida a profecia, mas aquilo que se coloca e que se quer colocar no evangelho de hoje é que a lei e a profecia foram um caminho necessário para o Cristo, para que a humanidade pudesse encontrar o Cristo, o Senhor. E agora é o tempo de ouvir a voz de Deus. Agora é o tempo de ouvir a voz de Deus, que não fala não mais através de Moisés e nem dos profetas, mas é Ele mesmo que nos fala ao coração. Terminado tudo isso, de repente, olhando em volta, eles não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Essa palavra, ela deve ter trazido muito alento e muita consolo à comunidade de São Marcos, que quando esse evangelho foi escrito, se via diante de um contexto de forte perseguição, né? Uma dura perseguição. Isso nos mostra e serve para nós na nossa caminhada quaresmal, quando tudo na nossa vida parece ir mal, quando tudo parece desandar, quando nós somos perseguidos, quando nós somos caluniados, quando a nossa vida vira pelo avesso, quando Deus parece longe e distante, o Senhor estava com eles. O Senhor estava entre eles. Né? E aí eles descem da montanha, mas descem guardando no coração essa visão. Os padres da igreja dizem que isso foi um elemento da condescendência do favor divino, para que os apóstolos não se escandalizassem quando eles vissem Jesus crucificado. A cruz que era um escândalo para os judeus. Era um escândalo terrível, era a pior morte que poderia se abater sobre alguém, ao ponto de o nome da pessoa ter que ser apagado, não poder mais nem ser pronunciado, porque era um nome maldito, era considerado um nome maldito. Dizer esse nome dentro de casa atraía má sorte, atraía mau azar, atraía azar, e não se dizia e não se pronunciava o nome dos crucificados. Tão horrendo esse castigo era. Jesus se fez maldito pela nossa salvação, para nos salvar e para nos resgatar. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, que nós possamos hoje, neste segundo domingo da quaresma, assim como Abraão, assim como Pedro, Tiago e João, transcender, fazer o sacrifício da nossa fé, acolher Jesus, que se transfigura diante de nós, nos mostrando e nos antevendo a glória futura sua, nele, na sua carne ressuscitada, mas também glória futura em nós, vencido o pecado, destronado Satanás do mundo e em nossos corações, reina agora o Senhor. São Paulo, na segunda leitura de hoje,
tirada da carta aos Romanos, ele questiona a comunidade: se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus que não poupou seu próprio filho. O sacrifício que Deus não quis de Abraão foi o sacrifício que ele ofereceu à humanidade para nos reconciliar consigo. Deus não quis a vida de Isaac, Deus queria a fé de Abraão. E na plenitude dos tempos, com a fé de Abraão, o Senhor nos dá o sacrifício de seu filho, para que a humanidade seja agora reconciliada e que todos nós possamos um dia contemplar o Senhor, que um dia se transfigurou em luz diante de Pedro, Tiago e João, que ele um dia se transfigure e se mostre em luz diante da humanidade inteira, transfigurada nele, e agora vendo e contemplando-o face a face, sendo como ele é, nós possamos contemplar o Senhor também revestidos e cheios de luz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,